vídeo é para responder a uma pergunta de um inscrito que é assim: Natan, mas e os talentos? Uma pessoa talentosa, ela nasce com aquilo, ela desenvolve aquilo, é um pouco dos dois. Eu não nasci talentoso, Natan, eu não presto pra nada, eu só sou um gordo aqui que assiste Netflix e joga videogame. Eu não sei o que fazer na minha vida, Natan, eu não tenho namorada, Natan. Então relaxa, vamos saber o porquê tem pessoas que parecem que são sem talentos, porque tem pessoas talentosas e porque tem pessoas que são o sucesso em pessoa. Bom, primeiramente, de onde que os talentos natos vêm? Que esse garoto me perguntou. É claro que é da genética. Assim, o The Rock, o pai dele era lutador, o avô dele era lutador, então assim, a família dele são de rochas, sabe? É de tudo neguinho besuntado. Então, é claro que ele vai ficar com os músculos gigantes. Ele tem uma tendência para fazer isso. Mas o que eu quero frisar aqui é que tem um caso que todo mundo conhece, que é a exceção da regra. O Usain Bolt. O Usain Bolt não tem uma genética para andar rápido. O cara tem uma genética para ser um cara mais lento. Tudo bem, ele poderia ser um cara rápido, poderia sim, mas a genética dele proporciona ele a ser um cara não tão rápido. Bom, o Usain Bolt, ele sabia que a genética dele era ruim para corridas. Todo mundo falou isso para ele, todos os treinadores falaram isso para ele. A anatomia dele não serve para corridas. Mesmo assim, o cara treinou até superar todos. Cara, pega aí o Usain Bolt na competição antes dele começar a vencer assim, disparada. Sempre vencendo. O Usain Bolt agora sempre vence, sempre que ele entra numa competição o cara vence. Porém, pega ele antes disso. Você começa a ver a progressão dele. Primeiro ele lá em último, daí depois ele lá em terceiro, em segundo, depois ele vai em primeiro de novo, primeiro de novo, e o cara cheio de medalhas e vira essa febre mundial. O lance é o seguinte, então como é que o cara pegou a genética dele e mudou? Como assim? A anatomia do cara faz com que ele não seja rápido, mas ele é rápido. E aí, Natan, como assim? Aí é que entra uma coisa na biologia do ser humano que é a epigenética. Todo mundo conhece a genética, todo mundo conhece o DNA, mas nem todo mundo conhece o que é a epigenética. Deixa eu te explicar, o DNA é aquele negócio que você já viu na escola, tudo entrelaçado, sabe, com todas aquelas cadeias. O que é a epigenética? Bom, no núcleo da célula, você deve ter visto que no núcleo da célula tem um monte de coisa que seu professor provavelmente disse para você que é lixo, mas aquele material que muitas vezes seu professor de biologia te diz que é lixo, na verdade a ciência descobriu que é a epigenética, que é a maioria do que você se chama de ser humano. Como assim, Natan? Olha só, a genética do ser humano é muito básica, tá? É menor do que a genética de um grão de arroz. Natan, mas um ser humano é muito mais complexo do que um grão de arroz. Sim, é verdade. Mas o que esse todo mais complexo é complementado pelo quê? Pela epigenética. Por todo aquele material em volta do DNA. Ou seja, a capacidade do ser humano de mudar, de se adaptar, de vencer apesar dos pesares, como o Usain Bolt, é incrível, é maior do que qualquer outra genética, cara, da face da Terra, ou pelo menos é uma das mais tops. Olha só, tudo é epigenética na sua vida. Tudo bem, a sua genética te faz nascer loiro, com olho azul, ou então negro, mas enfim, isso são coisas bases, tá bom? Da genética. Porém, a epigenética, isso sim faz com que determine que você tenha um QI alto, um QI baixo. Determina que você seja um The Rock ou seja um franguinho de academia. Olha só, mas Natan, o que determina a epigenética? O que é isso? Olha só, a genética é toda a sua ancestralidade, tá bom? É aquilo que você já nasce com. Já a epigenética é todo aquele conjunto de fatores que é formado com você ao longo do seu dia a dia. Por exemplo, a sua psique, tá? A sua psique, muitas vezes dito como fé, ou então o seu mindset, palavrinha da moda. É o que define também a sua epigenética, hábitos alimentares, hábitos físicos como correr, nadar, fazer exercícios, tudo isso define a sua epigenética. Se você é uma pessoa que está sempre estudando todo dia, a sua epigenética vai ser muito forte para os estudos, você vai ter uma mente muito forte.
Mas se você pega uma sucessão de gênios, cara, o vô do cara é o Albert Einstein, não tem como o cara ser burro. Pega o cara e condiciona ele a ter comportamentos de uma pessoa que tá cagando para os estudos, você vai ver que o cara não é um gênio. Você vai ver que o cara começa a atrofiar o cérebro, tá bom? Não existe isso. O cara nasceu gênio, não tem essa, tá? Os genes podem propiciar ele a isso. Porém, o estilo de vida é mais forte do que isso, tá bom? Isso inclui fatores externos, fatores que você pode controlar, fatores dentro da sua própria mente. Por exemplo, o que é o efeito placebo no tratamento de pessoas doentes? É a pessoa, pelo seu poder da fé de acreditar que vai ser curado, a pessoa se cura. E o que é uma doença? Bom, basicamente vamos pegar o vírus, o exemplo do vírus. O vírus é uma fileira de DNA corrompido. Então, pela sua crença de achar que você vai ficar curado, você pode descorromper o DNA. Olha só que coisa incrível. Então, basicamente, não tem essa da pessoa nascer ou não nascer com talento. O que mais define é todo o seu treinamento do seu dia a dia para ficar mais bem condicionado. Por exemplo, você acha mesmo que o Rafux Red Pill ele nasceu assim com roteiros incríveis, com edições incríveis de vídeo? Para você que não sabe, o Rafux Red Pill perdeu um canal. Primeiro ele começou lá tímido do YouTube fazendo um quadro chamado Não Faz Sentido, daí ele perdeu esse canal pro Felipe Neto de cabelo colorido. Depois ele perdeu um canal novamente. Isso daí foi por erro dele mesmo. De talentos e genética, nós voltamos à conversa de QI, porque isso é inteligência. Para você que não sabe, inteligência na verdade é um conjunto de preparações do seu corpo, de preparos que você tem para executar uma determinada tarefa, tá bom? Isso quer dizer que o Usain Bolt tem uma inteligência para corridas, ele teve uma inteligência para superar a sua própria anatomia e ir mais rápido do que as pessoas que tinham uma anatomia para correr rápido. Então nós voltamos lá no primeiro papo. Por que tem pessoas que, ai meu Deus do céu, eu não tenho talentos? Na verdade, uma vez eu vi um livro que lá dizia que todo ser humano nasce com tipo uma centena de talentos. Eu não vou lembrar o número exato que eles atribuíram, mas eram uns 200 e pouco, tá? Então olha só, por que essas pessoas não sabem que são talentosas? Porque elas nunca encontraram o seu talento que já tinha na sua genética. Já tem pessoas que começam a desenvolver outros talentos também a partir da sua epigenética. E tem outras que juntam a genética com a epigenética. E é por isso que você vê que tem pessoas que são o sucesso em pessoa. Porque essas pessoas tiveram a inteligência para atingir determinados resultados. Bom, eu vou ficando por aqui. Visitem lá o falecido Rafael TMZ, atual Rafux Red Pill, e mais vídeos virão.